Aproveitando esses novos tempos em que eu terminei uma palestra e um treinamento agora online, né, em casa, e aí fica essa luz bacana, eu vou me aproveitar dela, a bagunça do meu escritório, claro, mas aproveitar dela para contar uma história que eu ainda não contei. A história de como eu comecei a empreender e como acabou surgindo a teoria Biz Experience, né? Como acabou surgindo o empreendedorismo de experiência, que é pedaços de várias teorias, né? Mas na prática, o que aconteceu? Era 2009, 2010, eu e os meus sócios na época, o Marcelo Aemi e a Juliane Gafri, tudo tinha começado em 2008, mas 2009 a gente montou tudo. 2010 foi quando a empresa foi pra rua, que foi o primeiro coworking do sul do Brasil. Na época, o segundo coworking do Brasil, existia muito pouco isso na América Latina. Fazia um ano que o conceito coworking tinha se espalhado pelo mundo, então assim, era tudo muito recente, era tudo muito novo, né? E a gente resolveu entrar nessa onda, a gente se apaixonou pela colaboração, pela ideia de colaboratividade e a gente resolveu abrir então o primeiro coworking na cidade de Porto Alegre. Foi logo nos primeiros meses, assim, eu tava muito entusiasmado com o conceito de fazer uma coisa nova, com um desafio gigantesco. Eu tinha vindo 2009, foi um ano muito legal para mim, foi um ano em que eu ganhei muitos prêmios, tinha sido reconhecido na indústria em que eu trabalhava, tinha sido nomeado um dos diretores de marketing do ano. Tava cheio de gás por tentar algo novo, então eu queria novos desafios. E o meu novo desafio foi empreender. Eu já tinha tido uns outros empreendimentos menores, mas esse foi o primeiro grande, assim. Eu lembro que a gente fez alguns planejamentos e logo no primeiro, segundo, terceiro mês, assim, tudo veio por terra. Eu cheguei muito perto, foi muito no início, assim, eu cheguei muito perto de fechar as portas, porque o volume de pessoas, de clientes que a gente acreditava que ia ter, não teve. O faturamento foi muito inferior ao que a gente imaginava, o que a gente queria. Tô lembrando agora, na verdade, quando eu comecei, eu saí da empresa, pedi demissão, não tinha um caixa, assim, não estava muito planejado, e eu peguei um empréstimo de 25 mil reais. O primeiro coworking do Brasil foi montado com um empréstimo de 25 mil reais. Eu e os meus sócios, a gente tinha feito um planejamento e tudo veio por terra. Quando tudo veio por terra, a gente começou num desespero, assim, para buscar gente, encontrar algum cliente, faturar alguma coisa. E logo eles, né, logo os meus sócios, eles não aguentaram a barra, eles tinham outros projetos, eles precisavam também tocar suas vidas e eu fiquei sozinho. E foi aí que eu senti pela primeira vez a solidão do empreendedor, né? Apesar de parte da minha equipe ter ficado comigo, eu senti o que é ter que tomar as decisões sozinhos, eu senti o que é ter que fazer as coisas e será que esse é o melhor caminho? Será que pegar um novo empréstimo? Será que uma estratégia no Google é boa? Pela primeira vez eu vi que eu precisava decidir. E desde trocar a lâmpada até fazer a última ponta da estratégia de empresário, era tudo comigo. E eu tinha uma função lá que eu não imaginava que fosse dar tão certo assim, que era a função de acreditar. E todo empreendedor tem essa função, né? Acreditar. E eu acreditei demais. Eu acreditava no negócio, eu acreditava no empreendedorismo. E por bastante tempo eu fui a única pessoa que acreditou nesse negócio. Eu lembro que eu fui no banco e eles não quiseram me dar um outro empréstimo. Eu comecei a tentar outras coisas e comecei a tentar fazer promoção para colocar mais gente. E engraçado que muito tempo depois, 10 anos depois, em 2018, eu fui ler a biografia do Steve Jobs. E tem uma frase do Steve Jobs que é assim: a persistência faz o gênio. Longe de querer me comparar a Steve Jobs ou de querer me comparar a um gênio, mas a persistência faz o sucesso. Eu acredito muito nisso, que acreditar, até que nada dê certo, continue a acreditar, porque uma hora as coisas funcionam, mas eu não sabia o que fazer. E aí tinha uma coisa assim, tinham mais ou menos 10 pessoas que chegavam por dia querendo conhecer o coworking. Porque como era um conceito novo, as pessoas não sabiam o que era, elas vinham visitar o espaço por curiosidade, por necessidade, porque tinha uma onda de pessoas começando a trabalhar em home office. Chegava ali umas 10 pessoas por dia querendo fazer o coworking, mas quando eu ia ver, isso não convertia nem em 3 clientes novos por mês. Nem 10% dessas pessoas convertiam, fechavam e viravam clientes. 20, 30 pessoas interessadas, mas ninguém convertia em cliente. Aí eu pensei, o que eu posso fazer? E fui atrás de um curso que eu tinha feito lá na época que eu era diretor de marketing, acho que era gerente, sei lá, até analista na época, que foi um curso do Disney Institute que teve no Brasil e que era de qualidade de atendimento, qualidade total no atendimento. Assim, a Disney trabalhava bastante isso, mas trabalhava um pouco de experiência. E eu pensei, o que eu posso pegar desse curso para melhorar? Aí comecei a buscar, lembro que achei primeiro
um xerox, assim. Na época tinha muita apostila com xerox, as coisas não eram tão digitais. É um curso de 2005, 2006 que eu devo ter feito. E procurando ali, olhando, aí achei algumas coisas, mas não tinha conteúdo suficiente, tinha ido muita coisa fora. Aí eu achei um nome, que era Bill Capodagli. Fui atrás do Bill Capodagli e ele tinha escrito um livro que era O Estilo Disney. E o Estilo Disney foi um grande mentor para mim, assim. E aí eu comecei a aplicar algumas coisas. Tem uma frase do Bill Capodagli que eu acho muito boa, que é assim: cada 5% que você investe no seu atendimento, na experiência do seu cliente, pode gerar até 95% de melhoria no seu resultado. E eu sou a prova viva disso, porque quando eu comecei a aplicar melhoria no processo de atendimento, meio que criou um círculo assim, sabe? Porque o que acontecia? Eu melhorei a experiência das pessoas no primeiro atendimento delas. E aí eu aumentei a conversão. Então eram mais do que 3 pessoas entrando por um mês. Só que aí com isso eu também melhorei o dia a dia das pessoas, porque eu peguei a experiência e apliquei também no dia a dia no coworking. Aí quando eu apliquei a experiência no dia a dia do coworking, eu melhorava a vida dessas pessoas, que gerava indicação e fazia com que elas não saíssem, né? Porque elas gostavam de trabalhar ali. E aí, cada vez ficando melhor, eu melhorava a taxa de conversão e melhorava o número de indicação, e melhorava a taxa de conversão, Em menos de um ano, a gente mudou da água pro vinho, assim. Em menos de um ano, o resultado foi impressionante. Demorou um pouco, parecia que a gente estava cavando um buraco no início, porque eu tirava dinheiro do meu bolso, eu tirava dinheiro de tudo que é lugar para conseguir uma sala nova de atendimento, um processo, investir um pouquinho no Google, fazia algumas coisas assim, mas quando as pessoas começaram a gostar, parecia que assim, tava tomando fôlego, sabe? E em menos de um ano, um coworking que não tinha ocupação, quase, né? Que as pessoas nem sabiam o que era. Dá pra dizer que assim, nos primeiros 12 meses a gente gerou fila de espera. Aí tinham salas que tinha fila de espera de pessoas para entrar, tinha dia que teve lotação máxima, teve eventos que tiveram que ser cancelados porque não tinha mais espaço, né? Não. As pessoas agendavam e depois conferiam se tinha lugar, e aí a gente não tinha mais lugar para alugar porque tinha muito movimento. Uma empresa que se transformou literalmente com isso, né? Hoje, 10 anos depois, 11 anos depois da fundação do Quento Coworking, que foi o coworking que eu fundei lá em 2009, ainda num curso, 10 anos depois essa empresa está crescendo, está investindo, e eu vejo que muito desse negócio da experiência está enraizado ainda. Mas aí o que aconteceu? Quando eu vi que essas coisas começaram a dar certo, eu fui para Disney estudar no Disney Institute de verdade, não um curso aqui no Brasil, mas fui fazer todos os cursos dele, me viciei nesse negócio de experiência. Na verdade, na época ninguém chamava de empreendedorismo de experiência. Eu me viciando nisso, eu fui atrás também de testar, e aí eu testava na minha empresa, e alguém me perguntava o que eu estava fazendo, eu testava na empresa de outra pessoa. Aí eu comecei a ajudar outras pessoas e aplicar processos parecidos, né? Quando eu vi, eu estava criando um método, sabe? Era um método em que não só a experiência do cliente era importante, mas toda a empresa, com toda a comunidade dela, com os vizinhos, literalmente os vizinhos da casa, com os fornecedores, com equipe, com funcionários, com terceiros, com clientes, toda a empresa foi uma empresa moldada para gerar experiências positivas. Isso transformou minha vida. Eu apliquei esse método depois para abrir a NIA, uma agência de marketing online, que ela chegou a crescer nos 3 primeiros anos delas 300%, 400% ao ano, atendeu grandes clientes. Tive a oportunidade de fazer trabalhos para Dell, para Microsoft, para Neugbauer de chocolates. Tive a oportunidade de fazer trabalho para o Banco Sicredi, para a Unicred, que foram nossos clientes, e foi uma agência que cresceu demais. E depois continuei aplicando isso. Em 2015, meu sogro faleceu e a gente acabou dando uma casa. E tinha um bloquinho assim com um apartamento do lado em que a gente alugava. E aí, o mesmo método que eu apliquei lá no início, investindo pouco dinheiro, a gente fez nessa casa uma casa de praia, né? E acabou que hoje é uma pousada em que tem 10 quartos, a gente recebe 60 pessoas ao mesmo tempo. E é muito engraçado porque o negócio da experiência está tão forte, esse método que envolve storytelling, que envolve brand sense, brand experience, experiência do usuário, um monte de coisa no meio, assim. Isso desse jeitinho que eu apliquei. Eu fico feliz quando eu recebo um WhatsApp de um hóspede da pousada que a foto do perfil dele é uma foto dentro do quarto. Eu acho que às vezes assim não tem palavra para definir o que o empreendedorismo de experiência acabou se moldando, acabou virando parte da minha vida e de resultados que ele me deu. Eu não sei se eu contei tudo aqui, eu tentei resumir essa história, mas foi assim que surgiu o empreendedorismo de experiência, me viciando em fazer sempre os clientes saírem melhor do que eles entraram. Entender que a minha empresa é uma comunidade, né? Existe uma comunidade em volta da minha empresa e que eu preciso gerar experiências positivas para eles.
E tudo começou quando eu quase quebrei na minha primeira grande tentativa empreendedora.